Onde eu mais queria chegar, onde as coisas realmente mudam, do sexto mundo, o que realmente é algo mágico e distópico. Hoje a gente fala de 2011 a 2013, a Ego, o Despertar, Dragões, mais declínios, SIC e mais tretas. 2011, Ego, o Despertar, Revanche do MSA, Ryumyo. Em 13 de janeiro, nascem pelo mundo as primeiras crianças exibindo estranhos traços naturais. Algumas nasciam com orelhas pontudas, outras com estatura menor e o corpo robusto. O fenômeno ficou conhecido como a expressão genética obscura, ou Ego, e só em 14 de março do mesmo ano, o Newsweek nomeou as duas expressões como elfos e anões. A meta-humanidade mostrou seu rosto pela primeira vez. De março até pelo menos 3 anos depois, centenas de pais de crianças com Ego relataram que seus filhos sumiram, os davam para adoção ou simplesmente os abandonavam. Milhares de crianças desapareceram, mais notavelmente no Haiti. A Europa outra vez foi atingida por mais uma crise ecológica em 9 de fevereiro, quando ventos do nível de furacões surgiram no Mar do Norte e espalharam a destruição pela Holanda, Reino Unido, Noruega, Alemanha e Dinamarca. Diversas regiões permaneceram inundadas por anos. Essa tal maré negra resultou na morte de milhares e na realocação de outros milhões. E esse foi apenas o primeiro evento a abalar a Europa. Rolaram mais fusões nucleares, clima ruim, derramamento de petróleo e desastres tóxicos avacalharam o norte da Europa e o Reino Unido. França, Espanha e Portugal acabaram com seus próprios problemas na forma de vulcões ao longo da década seguinte, que destruíram Lisboa e os Açores em Portugal, a Alvérnia na França e Santiago e Galícia na Espanha. Enquanto isso, ao longo do mesmo ano, círculos de pedra pareciam surgir do chão por toda a Europa, especialmente no Reino Unido. E quando eu digo círculos de pedra, pense em estruturas tipo Stonehenge. Em 7 de abril, o governo mexicano ruiu por dentro. A Corporação Ouro logo entrou na área para fornecer o auxílio humanitário e começou a ajudar os esforços de reconstrução. Eventualmente, no fim das contas, a ONU acabou ajudando a organizar eleições diretas para posições governamentais do México. Então o governo mexicano, agora Aztlán, ajudou a Oro, agora As Technology, a se expandir no mercado centro-americano. E finalmente chegamos à véspera de Natal, 24 de dezembro, o dia onde muita coisa aconteceu. No Japão, o grande dragão oriental Ryumyo foi visto saindo do seu covil no Monte Fuji por cidadãos no trem-bala Shinkansen. Ele foi visto mais tarde em 2 dos sítios mágicos mais antigos do Japão. Ao mesmo tempo, Daniel Coyote Uivante liderou um grupo de seguidores do MSA saídos de um campo de concentração perto da cidade de Abilene, no Texas. De acordo com os relatos, Coyote Uivante e seus seguidores estavam banhados em um brilho sinistro. Quando os guardas abriram fogo para suprimir a rebelião, as balas não tiveram efeito algum. Uma missão tripulada para Marte acabou em um acidente fatal, matando 5 dos 8 membros da tripulação. 2012. O racismo ganhou um rosto novo, dragões e mais dragões, e a corte corporativa. O Papa João Paulo IV aproveitou sua missa de Ano Novo para denunciar a meta-humanidade e a proclamou como abominações. Essa visão foi mais tarde apoiada por uma bula pontífice em março, que também condenava todas as coisas mágicas. A Igreja Católica, mais uma vez, ficou na vanguarda do preconceito racial e o medo do desconhecido.
Também nesse dia, o rei Charles III abdica no trono da Inglaterra e desaparece. Apenas 2 dias depois, em 13 de janeiro, outro dragão é avistado. Dessa vez é a grande serpente emplumada Hualpa, que despertou na península do Yucatán. 12 de janeiro trouxe 2 novas mudanças na cena mundial. Na Índia, no primeiro dia da celebração hindu, o Diwali, os rios Ganges, Indo e Jamuna se limpam como se estivessem purificados e tornam-se veículos de mana. A verdadeira natureza desses condutos de mana demorou anos para ser conhecida. No Tibete, uma poderosa barreira mágica chamada de a Nuvem Maya foi erguida para manter o governo chinês fora do Tibete. A Nuvem Maya praticamente trouxe a independência da região e efetivamente fechou o Tibete do resto do mundo pelos próximos 50 anos. A Igreja Católica Francesa, a ICF, nega o decreto do Papa João Paulo IV de que os meta-humanos são abominações em 20 de janeiro. A ICF andava crescendo bastante até esse ponto, mas essa ação definiu a cisão irrevogável entre a organização e o Vaticano. Em 27 de janeiro, o grande dragão mais bem documentado, Dunkelzahn, surge no reservatório Cherry Lake em Denver, estado do Colorado. Diferente dos outros da sua raça, ele procurou a humanidade numa tentativa de nos ajudar a compreender as mudanças que o mundo estava passando. Dunkelzahn, também conhecido como Dzão, o Grande D, procurou a repórter Holly Brighton e deu uma entrevista de 12 horas discutindo diversos tópicos que incluíam dragões, o despertar, magia e muito mais. As coisas ficaram relativamente quietas pelos próximos meses até 31 de março, quando o grande dragão oriental Lung despertou no Monte Emei, depois afugentou os turistas ao longo da Grande Muralha da China. Algumas semanas depois, mais ou menos em abril, o grande dragão ocidental Feuerschwinger despertou na Alemanha e trouxe consigo uma campanha de 4 meses de destruição no país. Até hoje, ninguém sabe por que Feuerschwinger enlouqueceu. Essa violência toda durou até 16 de setembro, quando os militares alemães se uniram para derrubar o grande dragão. Em 1º de junho, a Diet japonesa aprovou o Ato Yamamoto. Esse ato foi projetado para desregular as corporações japonesas e limitar as corporações estrangeiras. Isso essencialmente assentou o lugar das Japonacorps e manteve todas as empresas Gaijin fora do Japão. O Ato Yamamoto também tornou o Neo-Iene a moeda oficial do Japão e pavimentou o caminho para sua futura expansão imperialista e sentimentos meta-humanos do governo. Em 12 de agosto, o suposto aniversário do fundador de Atlantis, Sheila Blavatsky, anuncia a abertura da Fundação Atlante. Seu propósito alegado era redescobrir os mistérios perdidos do continente perdido. No último ano, milhares de imigrantes atravessaram a fronteira do México para os Estados Unidos. Enquanto alguns desses acabaram no sul da Califórnia e no Arizona, um número desproporcional acabou no estado do Texas. O Departamento de Saúde do Texas não foi capaz de manter o fluxo de imigrantes e, ao longo do ano, estava lentamente tendo uma hemorragia humanitária. Isso levou a um ano cheio de violência, ódio e desconfiança por todos os lados. Em 30 de agosto, um grupo de corporações se reuniu e tomou conta do sistema de saúde e educação. O governador Carsars assinou uma lei para isso e, de repente, as corporações estavam no comando de boa parte do dia a dia das pessoas. Fazendas de trabalho foram estabelecidas para dar aos desalojados um trabalho durante esse período de reconstrução. As escolas foram abertas para ensinar inglês para os trabalhadores imigrantes, com a promessa de um bom trabalho desde que se mantivessem longe de problemas. O crime despencou, a alfabetização alçou o voo e Dallas-Fort Worth se expandiu durante esse período de crescimento econômico. 17 de outubro trouxe consigo a criação do Conselho Intercorporativo, o CIC. Ele era formado por 7 das maiores corporações, a BMW, a Ares Indústria, a Shiawazi, a Mitsuhama, a Oro, a Keruba e a JRJ, em resposta ao conflito constante entre a BMW e a Keruba. Mas não era um simples conflito entre negócios.
que envolvia tropas corporativas morrendo, lutando e matando em nome da propriedade corporativa. O SIC conseguiu fazer com que essas duas corporações cessassem as hostilidades e, em efeito, foi capaz de aplicar suas regras em formas que os governos não eram mais capazes. Mais uma vez, a época de eleição de novembro varreu os Estados Unidos e, pela primeira vez nesse milênio, os ZEWA reelegeram o mesmo presidente. Garrett foi reeleito no dia 17. 2013. Nagas, o fracasso do SIC, a cisão do Vaticano e mais. Por todo o início de janeiro, diversos aldeões cambojanos se depararam com homens com corpos de serpente que despertaram em Angkor Wat. A população achou que esses homens de serpente eram as Naga da sua mitologia. Isso deu início a uma adoração das Naga como reis dos rios e bacias. Muitos anos mais tarde, essa crença transformaria a região nos reinos Naga. O SIC fracassou no seu primeiro teste oficial em 2 de abril. Meses antes, a Ouro e a Keruba International estavam em guerra. A Keruba estava financiando e abastecendo forças militares na América Central. A Ouro, lógico, achou isso um absurdo. Então a guerra eclodiu entre as duas corporações. Apesar das inúmeras sanções, votações, decisões e recomendações que a corte emitiu em 2 de abril, nada funcionou. O SIC foi sonoramente ignorado por ambos os lados, e o combate acabou se encerrando sozinho no fim do ano. O grupo IRA andou intensificando suas ações contra o Reino Unido durante esse ano. Os ataques culminaram em um ataque elemental no lar do exército britânico, Aldershot, em 23 de maio. Esse ataque e mais forçaram o Reino Unido a seriamente considerar o problema irlandês. Em 13 de setembro, o Papa João Paulo IV morre dormindo. Seu sucessor, o Papa João XXV, era um candidato de harmonização entre os ferozes apoiadores do Papa anterior e os moderados do Colégio dos Cardeais. João XXV deveria ter sido um Papa mais moderado e queria tentar cuidar dos muitos problemas atuais do mundo. Independente da eleição do Papa, diversos membros importantes da Igreja começaram a se reunir para decidir a sua futura retirada da Igreja Católica. E é aqui que eu começo a me despedir, e a próxima vez a gente começa a brincar com mais dragões e Daniel Coyote o Vivante.